O diabetes, ele tem a ver aí com o consumo de açúcar e obesidade? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre medicamentos, alimentação e exercício físico no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico no diabetes e também tenho diabetes tipo 1 já há mais de 40 anos. Na live de hoje, eu vou justamente responder uma pergunta que me foi feita há um tempo atrás, que é exatamente o diabetes, ele tem a ver aí com o consumo de açúcar e obesidade? O detalhe é, nós temos que primeiro entender que nós temos vários tipos de diabetes com diferentes fisiopatologias. Então, quais são as mais frequentes, né? Quais são os tipos de diabetes mais frequentes? O diabetes tipo 2, o diabetes tipo 1 e o diabetes gestacional. Então, o que a gente precisa aí ter como referência? O que leva as pessoas a terem diabetes, por exemplo, diabetes tipo 2? O diabetes tipo 2 está relacionado ao aumento na resistência à ação da insulina. Então, quer dizer, se a pessoa consumir uma grande quantidade de açúcar, automaticamente o corpo precisa produzir mais insulina para fazer com que esse açúcar saia do sangue, ficar armazenado nos diferentes tecidos, e automaticamente o que sobrar de açúcar ele vai ficar armazenado no tecido adiposo. Por isso a relação direta aí de consumo de açúcar e aumento de peso. Agora, para quem tem diabetes tipo 1, o diabetes tipo 1 ele é uma doença autoimune. Então, apesar de também ter o mesmo nome de diabetes, os glóbulos brancos, que são o sistema de defesa que a gente tem no nosso corpo, ele vai destruir as células beta-pancreáticas, quer dizer, aquelas que produzem insulina para a gente. E automaticamente o que acontece? O indivíduo com diabetes tipo 1 para de produzir insulina ou produz uma quantidade muito pequena. Por isso a necessidade de já iniciar o tratamento com insulinoterapia. Então, geralmente uma insulina basal e uma insulina de curta duração. Agora, comer açúcar tem a ver com o diabetes tipo 1? Não, porque como eu falei, ele é autoimune. Então, a qualquer momento, o corpo entende que as células beta-pancreáticas são invasoras, os glóbulos brancos vão lá e destroem essas células. Agora, consumir açúcar, ganhar peso, tem relação com o diabetes tipo 2? Com o diabetes gestacional? Sim, tem. Nesse caso, tem relação. Agora, todo mundo que comer muito açúcar, que ganhar peso, vai ter diabetes tipo 2? Não, exatamente. Porque o diabetes tipo 2 ele é uma doença multifatorial, aonde nós temos aí o comportamento, né, nosso, que vai levar o indivíduo a ganhar peso, que é um dos fatores de risco, né, ao consumir aí uma grande quantidade de açúcar, isso que tem relação com o aumento de peso também, e principalmente não fazer atividade física, não fazer exercício. Essa pessoa ganha peso. Se ele tiver predisposição genética para ter diabetes tipo 2, certamente em algum momento da vida ele vai desenvolver resistência à ação da insulina. Essa resistência à ação da insulina vai aumentar até um momento em que o pâncreas não consegue mais produzir a quantidade adequada de insulina para manter a glicemia dentro de um padrão de normalidade. Então, nesse caso, esse indivíduo vai ter diabetes tipo 2. Agora, se a pessoa só tem esse fator comportamental relacionado a comer muito doce, de uma maneira geral, né, consumir muito açúcar e ganhar muito peso, mesmo a gente sabendo que uma pessoa mais gordinha vai precisar produzir uma quantidade muito maior de insulina do que uma pessoa que é magra, se essa pessoa não tiver predisposição genética a ter diabetes tipo 2, ele não vai ter diabetes tipo 2. Pode, talvez, acontecer quando ele tiver mais idoso. Isso sim pode acontecer. Mas, de uma maneira geral, não quer dizer que todo mundo que consumir alimentos com açúcar ou que tiver acima do peso vai desenvolver diabetes tipo 2. Isso tem uma relação direta com a nossa genética também. Então é sempre importante a gente, quanto antes, né, na nossa vida, a gente tomar conhecimento se os nossos pais, tios, avós, né, os parentes mais próximos, se eles têm diabetes tipo 2. Se eles têm diabetes tipo 2, automaticamente você já tem um fator de risco genético para desenvolver diabetes tipo 2. Então, toda vez que você ficar muito acima do peso, consumir muito alimento açucarado, que vai fazer com que você fique acima do peso. E ficar acima do peso, principalmente nos homens, que aumenta a quantidade de gordura na região abdominal, aumenta também a resistência à ação da insulina. Quer dizer, você vai forçar o seu pâncreas a produzir cada vez mais insulina. E, consequentemente, vai chegar um momento que ele não vai conseguir produzir uma quantidade adequada de insulina para poder manter
a normoglicemia e, consequentemente, vai vir sim a desenvolver o diabetes tipo 2. Só que isso também é uma coisa que não acontece de um dia para o outro, né? Muitas vezes demora anos até isso acontecer. Então, até o momento que o indivíduo muitas vezes tem diagnóstico de diabetes tipo 2, a gente sabe que pelo menos há 8, 10 anos atrás, ele já vem apresentando o que a gente chama de distúrbio no metabolismo da glicose. O que é isso? O açúcar no sangue, principalmente depois que ele se alimenta, ele fica acima do padrão que é considerado normal, mas ao mesmo tempo abaixo do padrão para diagnóstico de diabetes. Só que isso vai aumentando ao longo do tempo. E, consequentemente, chega um momento que, mesmo em jejum, a glicemia dele fica lá igual ou superior a 126. E dessa maneira, ele tem aí o diagnóstico do diabetes tipo 2. Hoje, é muito comum, para evitar esse risco da pessoa ter diabetes, ou nas famílias, que a gente sabe, né, pessoas que têm geralmente diabetes tipo 2 na família, periodicamente fazendo um exame que é chamado de hemoglobina glicada, se consegue saber aí se a pessoa está apresentando ali resistência à ação da insulina ou não. E qual é a vantagem de fazer esse exame? Quando se diagnostica que a pessoa já está apresentando resistência à ação da insulina, quer dizer, está no comecinho ali do distúrbio no metabolismo da glicose, que a gente sabe que se nada for feito, essa pessoa vai vir a desenvolver o diabetes tipo 2, mudando o estilo de vida, principalmente controlando a alimentação e fazendo mais exercício, normalmente a gente prolonga bastante esse período onde a pessoa vai ficar com diabetes tipo 2. Então, algo importante aí para a gente saber, tá bom?